Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre crer em Deus, vantagens e desvantagens. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Pode ser que o programa gere confusão já no título, né, Alexandre? Já na discussão prévia, já se mostrou difícil. Vamos falar aí, os caras se perderam, mano, mas na verdade, se você chegou até aqui, além do título, nós vamos falar um pouco das chamadas apostas de Blaise Pascal. Pascal, que foi um matemático, um filósofo e também um teólogo. E você sabia, Alexandre, o Papa Francisco tá aí sendo um defensor da causa de beatificação do Pascal, né? Acho justo, né? Apesar dele estar ligado ali a um movimento complicadíssimo, quase uma renovação carismática do século XVII, nada contra a renovação carismática. Sim. Né? Século XVI, XVII ali. O jansenismo, né? O jansenismo? Exato, que deu uma queimada de filme em Blaise Pascal. Mas a gente vai mostrar aqui que temos todas as razões para, ao menos, admirar esse que é um dos grandes homens da humanidade, uma mente assaz brilhante. Como dizia Maria Freire, um cabeção da teologia, cabeção. Né? Lembra que ela falava? Esse é um cabeção. Esse é um cabeção. Maria Freire, Alexandre, que também é uma das grandes mulheres, uma das mentes brilhantes da teologia. Sim. É duro classificar, mas tá no panteão das top 2, não é? Ela e a Maria... Pra nós, Ela e a Maria Clara Bingemer estão ali, ó, pau a pau, não é? Só que vou estender um pouco, procurem aí sobre Maria Freire. A Maria Freire é além de uma baita teóloga, ela é mística, né, Alexandre? Várias vezes eu já vi a Maria Freire, a irmã Maria Freire, perdida em seus pensamentos, né? E quando ela dava aula, ela entrava assim, não em êxtases, né? Mas se perdia no que se pensava, porque é uma mística. Ela crê no que ensina e ensina o que crê. É bonito. Mas o assunto não é Maria Freire, o assunto é Blaise Pascal. E, Alexandre, quando a gente coloca apostas de Pascal, o que mais tem são também ateus tentando refutar as apostas de Pascal. A gente vai falar um pouco isso daqui a pouco. Então, o meu jogo é refutando Pascal com negacionismo. Eita. O que eu vou fazer? Você vai assumir aí um posto no governo brasileiro, né, de Jair Messias Bolsonaro, onde o negacionismo é política, né? Aliás, você pode ouvir aí o negacionismo como política do Escuta a Ciência, a Letícia aí falando com a turma do Medo e Delírio em Brasília, como o negacionismo se tornou uma política de governo. Saiu sexta-feira, procura lá, e eu tô fazendo propaganda pra dona patroa. Como não? Mas, então você vai ser um negacionista e vai refutar uma frase que eu vou colocar aqui, eu vou ler de Blaise Pascal, e você refuta sendo um negacionista do governo Jair Messias Bolsonaro. Pode ser, não? Fácil, né? Não precisa nem pensar, né? Então tá fácil. Pois é. Olha aí. Primeiro de tudo, a virtude de alguém deve ser medida não por seus esforços extraordinários, mas por sua conduta cotidiana. Refute isso com negacionismo, Alexandre. Quem disse que a gente precisa de virtude? Essa coisa do politicamente correto tá chato demais. E me dá minha arma. E me deixa com o meu vício em pornografias e cocaínas no aviões da FAB. Boa. Aqui é uma frase que tá sendo atribuída a Blaise Pascal, mas eu já ouvi falar que é da boca de São Francisco de Assis. Já ouvi um monte de gente dizer que essa frase tem vários autores. Clarice Lispector, inclusive, né? Ninguém é tão ignorante que não tenha algo a ensinar e ninguém é tão sábio que não tenha algo a aprender. Isso é Paulo Freire, isso é doutrinação política. Abaixo a política na escola. Abaixo a mamadeira de piroca. Ou eu não errei nenhuma, acertei todas, já diz o presidente, né? Não tenho nada para aprender, tenho tudo a ensinar. Bom, última frase, Alexandre, de Blaise Pascal, refutando com negacionismo.
Fora de Jesus Cristo, não sabemos o que é a nossa vida, nem nossa morte, nem Deus, nem nós mesmos. Você não sabe porque você não leu Olavo de Carvalho. E se você lesse, você saberia. Vamos pro tema! A primeira coisa que se oferece ao homem ao contemplar-se a si próprio é seu corpo, isto é, certa parcela de matéria que lhe é peculiar. Mas, para compreender o que ela representa e fixá-la dentro de seus justos limites, precisa compará-la a tudo o que se encontra acima ou abaixo dela. Não se atenha, pois, a olhar para os objetos que o cercam simplesmente, mas contemple a natureza inteira na sua alta e plena majestosidade. Considere esta brilhante luz colocada acima dele como uma lâmpada eterna para iluminar o universo, e que a Terra lhe apareça como um ponto na órbita ampla desse astro, e maravilhe-se de ver que essa amplitude não passa de um ponto insignificante na rota dos outros astros que se espalham pelo firmamento. E se nossa vista aí se detém, que nossa imaginação não pare, mas rapidamente se cansará ela de conceber, que a natureza de revelar. Todo esse mundo visível é apenas um traço perceptível na amplidão da natureza, que nem sequer nos é dado a conhecer de um modo vago. Por mais que ampliemos as nossas concepções e as projetemos além de espaços imagináveis, concebemos tão somente átomos em comparação com a realidade das coisas. Bom, você ouviu aí um trecho de Blaise Pascal, que era um matemático, um cientista, um filósofo, um teólogo francês do século XVII, pertenceu ao jansenismo, a renovação carismática do século XVII, não é isso, Alexandre? Francesa, é. Alexandre, que fim deu o jansenismo? Por si só foi se acabando, né? Não, por si só não, né? A igreja fez bastante força, né? Porque era ali um movimento bastante regionalista e tal, e a igreja fez força para acabar exatamente porque dava uma melada na igreja francesa ali, né? E... Ô Pedro, deixa eu contar como é que eu conheci Pascal. Bora, lá na Europa, quando você tava por lá. Não foi? Imagina. No bar? Não. Lá no boteco? Não, foi bem antes. Foi por volta ali de 1998. Olha aí. E não tem nada a ver com jansenismo e não tem nada a ver com teologia, nem picuinhas históricas, né? Tem a ver, Pedro, com termodinâmica. No tempo que eu fazia o curso técnico de refrigeração, e aí, conhecendo ali as leis da termodinâmica e tudo, mecânica dos fluidos, eu fui apresentado para as teorias físicas de Pascal. Agora, meu professor, Walter, é um homem, assim, um polimata, como se diz, né? Um homem dos números e das letras. Ele fazia questão, Pedro, de mostrar não só o matemático ali, que era o que a maioria dos professores do curso técnico fazia, mas ele dava uma contextualizada histórica, né? Contava um pouco da história do homem por trás ali dos teoremas e tal. E foi ali que eu conheci um pouco a história de Blaise Pascal pela primeira vez, né? E é admirável, porque desse cara que a gente vai falar aqui muito do ponto de vista teológico, né, e ontológico e filosófico, ele é o cara que dá o nome à medida de pressão. Então, quando você vai colocar lá o
o ar no seu pneu, quando você vai encher o pneu no posto de gasolina e aparece lá o kPa, é quilopascal. O cara dá o nome à medida, né, a unidade métrica, ou unidade métrica, né? Unidade de medida... Unidade volumétrica, né? Volumétrica da pressão Pascal, né? A força aplicada sobre a área. Além de tudo, tá em todo posto de gasolina. Tá em todo posto de gasolina, né? Quando você olha a sua previsão no tempo de manhã, né? Vai chover, não vai fazer calor. Agradeça a Pascal, né? Olha aí, tá vendo só? E aí, tem uma coisa interessante nesse dado biográfico de Pascal, que ele morreu muito cedo, né, Pedro? Morreu jovem, Alexandre. Morreu jovem. E, olha, eu tenho uma teoria. Pra descobrir as leis barométricas aí e tal, volumétricas e tudo, ele ficava fazendo experimento, Pedro, com um cilindro que ele enchia de mercúrio e ele tapava o negócio com o dedo e depois soltava. Né? Rapaz, tá aí, né? Eu fui rever essa biografia dele e vi esse dado, eu falei assim, pô, o dedo de mercúrio repetindo ali exaustivamente pelo método científico. Pois é, X-Men só existe no cinema, cara. Herói contaminado com material ruim só vira herói no cinema. Em geral se morre, né? Por isso é um mártir da ciência. Olha muito aí, mais tá do que um mártir da fé, né? 39 anos de idade. E aí o Papa Francisco, em 2017, numa entrevista por La República, disse que Pascal merece beatificação e ia dar um chute inicial aí pra turma ver as possibilidades, verificar as possibilidades. Isso é importante. Aliás, sobre tornar alguém santo ou reconhecer alguém santo, volte a algumas casas e procure o nosso programa Santo Sem Causa. Aliás, Alexandre, muita gente falando da referência da capa, viu? Incrível. Né? Eu achei que não ia ter tanta gente e não a galera falando da referência. Não, e pegaram. É isso aí. Mas, bom, o que a gente vai fazer aqui hoje é pegar a chamada aposta de Pascal, né, que é aí um enunciado pascalino e dentre vários, né, um pensador, um cientista, um matemático, e ele também falava de teologia, tem frases belíssimas, como a gente já disse aí, já é a terceira vez que eu falo, Papa acha até que ele poderia ser beatificado, é a aposta do crer em Deus ou não, e as vantagens e desvantagens, se é o que a gente pode dizer, de se crer em Deus. Então a gente tem 4 argumentos, né? E os argumentos são, o primeiro é, se acreditar em Deus e eu estiver certo, eu vou ter um ganho infinito, ou seja, se eu creio em Deus e eu estiver certo, eu vou ter um ganho infinito, certo? Boa. O segundo argumento é, se eu acreditar em Deus, mas eu estiver errado, ou seja, se Deus não existe, eu vou ter uma perda finita. Porque eu vou morrer, vou ver que Deus não existe, não é? Não vai ter vida pós-morte, vou ter uma perda finita, vai acabar com o fim da minha vida. Finita tanto quanto a sua vida, né? Exato. Por isso que a gente vai falar de ontologia, acho que é importante. A terceira é, se não acreditar em Deus, mas eu vou estar certo, eu não acredito em Deus e eu descubro que eu tô certo, eu vou ter um ganho finito. Quando eu morrer, eu vou dizer, tava certo, eu tava certo, mas você não vai falar pra ninguém que você morreu. Você não vai Exatamente. A gente tá levando em conta aqui o princípio ontológico, né? Você não vai ter nem o prazer de dizer que tava nem certo. Pra Deus você vai ter o prazer de dizer que tava certo, né? Não. E por último, se não acreditar em Deus e estiver errado, eu vou ter uma perda infinita. Aí você se lascou, literalmente. Aí você se lascou, porque você falou, achei que não tinha, quando eu vi que tinha, eu disse não o tempo inteiro, mas aí envolve escatologia, envolve uma série de outras coisas, mas a gente tem que pensar como um homem do século XVII. Isso é importante, né, Alexandre? Porque as refutações que existem, hoje a moda é refutar tudo, né? A galera que refuta deixa de lado algumas questões muito importantes. Sim. A primeira delas é que Pascal era um homem do século XVII, né? Sim. Pascal século XVIII? Não, XVII. 16, 17, hein? 17. Vamos ver isso aí direito. 17. Morreu em 1662, né? 1862. Não, 1662.
462. Então ele é do século XVII, exato. Isso. Mas grande diferença também, né? Aí você vai me bater agora, né? Faz alguma diferença, né? Guardadas as devidas proporções, mas eu ouso dizer que não faz tanta diferença em termos de levar a fé a sério. Porque talvez algumas pessoas que vivem no século XXI, por mais que busquem algum esclarecimento na fé, buscam de uma maneira muito, digamos, pronta, né? E não pensam por si mesmo. Então, assim, a questão é que Pascal chega nas suas conclusões porque pensa, né? Então, sim, arrisco dizer que algumas pessoas do século XXI não têm, né, a fineza, que esse é um outro jargão pascalino, não tem o espírito de finesse de Blaise Pascal para tentar buscar uma resposta tão parruda quanto a dele, né? Então, acho que é válida a questão de você contextualizar, porque sim, o século XVII é um período onde as respostas antigas já não servem, né? Mas você também não tem resposta nova. Então, isso só vai acontecer um século depois, né, Alexandre? Então, não sei se acontece um século depois, porque as respostas iluministas, elas são respostas também um tanto quanto ingênuas, né? Sim, mas são uma tentativa de mudar cenário aí, não é? Não desemboca depois numa outra revolução, numa outra formulação de pensamento, ou você acha que não? Eu penso que você que é da filosofia, né? As respostas, assim, tanto eu quanto você, né, Pedro? A gente trabalha a partir de um pensamento contemporâneo, né? Sim. Então, quando a gente olha para esse pensamento contemporâneo sobre Deus, você vai ver que respostas novas é a partir da Segunda Guerra só, praticamente, né? Então você por causa do escândalo da guerra, né? O escândalo do Holocausto também, né? Exatamente. Porque você tem ali século XVI, você tem homens como o Renato Descartes e o Blaise Pascal, que tem que lidar com os avanços da ciência. Então a ciência vai se mostrando aí como a grande resposta para as questões humanas. E a partir de que essas respostas científicas elas vão chegando, você começa a abandonar um jeito de ver a fé, né? Que estava muito dada, né? Muito pronta e acabada. Ouço dizer que pronta e acabada desde o século XIII, lá com Tomás de Aquino, São Boaventura e Guilherme de Ockham, né? Então o que você tem? Século XVI, XVII, esse florescimento da ciência, né? Aí no século XVII, XVIII, você tem a ciência já muito cheia de si e contestando veementemente a fé, né? E aí você pode pegar, por exemplo, o Immanuel Kant, o bonitão lá do... quem é que a gente estuda junto com o Kant? O Kant, o alemão lá... Exatamente. Hegel. O Hegel, né? O Hegel. Eu adoro chamar de Hegel. O idealismo alemão vem batendo forte, né? Por quê? Aí é importante a gente lembrar, né? Você tá num ambiente alemão de um protestantismo que foi para um lado muito pietista do ponto de vista da fé, né? Sim. Muito parecido, inclusive, com o jansenismo do Pascal, no sentido de falar assim, não tenta entender muito não, só crê. Só vai, na fé. Que tristeza pra Martinho Lutero, né, bicho? Exato, né? Então, Martinho Lutero fez toda uma força para que a fé fosse pensada, né, racionalmente. Sim. E foi, talvez até exaustivamente, o que levou... Talvez por isso, né? Exatamente, é uma refutação ingênua, e essa refutação ingênua vai descambar para um ateísmo que não é nada ingênuo, né? De Feuerbach e Nietzsche, que aí sim você tem uma refutação mesmo com propriedade da... E difícil de refutar a refutação, né? Difícil de refutar a refutação
também, né, desse ambiente alemão do século XIX, começo do século XX. E aí, só depois, né, dessa reviravolta que a gente tem, né, no mundo, e eu diria, Pedro, que aí você tem que ouvir o nosso programa sobre Medellín, você começa a ter algumas respostas novas, né, porque você vai buscar em outros lugares teológicos algum fio de esperança que não tem a ver com uma Europa degradada, nem com uma Europa ufanista, né, que acha que o super-homem do Nietzsche, não, do Hitler, né, é uma saída pro mundo. Então, é esse percurso, né? Eu não sei nem porque que a gente tá falando disso. Uai, porque... Não, eu tô aqui... Sério, eu tô aqui falando, caraca, que aula, velho. Sério, eu tô aqui pensando... Eu tô aqui... Tô falando sério, eu tô falando, puta merda, que aula. Bom, não pode falar a palavra no programa, já falei. Né, mas eu tô nesse nível. Mas o que eu falei? A gente tava falando... A gente começou falando lá do crer, não é? E aí você falou que mais pra frente talvez houvesse um movimento filosófico, e eu aventei de que o iluminismo poderia ser uma contraposição aí para esse pensamento não pietista, talvez pietista, né? Sim. E aí você falou, não, o iluminismo não trouxe nada de novo, o que vai trazer de novo é o pós-guerra, o próprio escândalo do Holocausto, e aí terminou em Medellín. Você concluiu o pensamento mesmo sem saber como isso, a gente tá que falando... tava concluindo, né? A gente tá falando de contexto e eu tô falando que iluminismo é ingênuo, posso provar, mas não hoje. Do meu ponto de vista, sempre da pastoral ali, eu vejo que o iluminismo, para a igreja, ele traz alguns incômodos, né? Mas é lógico, esse movimento também precisava acontecer. Exato. A gente enxerga como... É aquilo, né? É fácil falar do iluminismo hoje, né, em 2022, né? Já aconteceu, né? Então, uma coisa é ser o Pascal, século XVII, o iluminismo... Pascal não viu esse movimento iluminista tomar conta e tudo, mas é fácil pra gente dizer de onde a gente tá, e é fácil refutar. Alexandre, já que virou, né, um mega café filosófico, esse aqui é uma conversa raiz, né, bicho? Esse aqui tá daqueles dos primeiros, né? Bom, o primeiro argumento, a gente poderia gastar um tempo aqui, se eu acreditar em Deus e estiver certo, eu vou ter um ganho infinito. Bom, isso aqui é talvez a afirmação mais fácil de todas. Se você levar em conta que é uma profissão de fé, você acreditar em Deus. Isso. Você estar certo, o estar certo e estar errado aqui envolve Deus existe ou não, e se Deus existe ou não, tudo aquilo que envolve a figura divina. O que é envolver a figura divina? É Deus, a palavra, a moral, a ética, o discurso ontológico, ou seja, a metafísica além da física, e aí se fala de vida depois da morte, eternidade. Então o que Pascal fala se eu acreditar em Deus e Deus existir, eu estiver certo, significa que vai ter um céu, de que vai ter uma realidade ontológica infinita, e eu vou ganhar infinitamente. É um ganha-ganha, não é? Mas na verdade, um apostar fácil que, lógico, envolve algumas renúncias para esse tempo. Porque se você calcula que a vida é infinita e que você crê em Deus, você não vai viver um existencialismo exacerbado. Vou beber todas, eu vou fumar todas, eu vou sair com todas ou todos, não é? Não tem nada a ver, é uma escolha e uma renúncia. E para aquele que não crê, não vai viver aí certas éticas, ou para aquele que crê, vai viver algumas éticas também, né? Dá para imaginar que esse argumento, ele foi usado durante toda a história do cristianismo pelo pregador, assim, mais de chão de fábrica, né? Assim, mais de chão de praça, melhor dizendo, até o cara na academia, né? Então, olha, crê em Deus porque você vai conseguir a vida eterna. Basicamente é isso, né? Sim. Não creia e vai pro inferno, né? Vai pra danação, vai pra condenação. Sim, e essa ideia, né, de que você tem uma vida finita e tem uma vida eterna, e é lógico, aí você tem que mensurar aí o finito e o infinito, e aí é fácil de você abraçar esse argumento exatamente quando você vislumbra o infinito, né? Então você fala, entre 2 segundos e 2 horas... eu consigo mensurar. Quando eu
coloco isso numa proporção maior, 50 anos e 50 milhões de anos, aí opa, então, e o infinito é maior do que 50 milhões de anos, então, veja que eu falei que o iluminismo é um tanto quanto ingênuo, e o que eu quero mostrar aqui é que Pascal não é nada ingênuo, porque ele tá fazendo aqui um jogo matemático, né? Se você não entende a ideia de infinito e de finito, que é uma ideia matemática, o argumento já complicou, né? Então, Pascal, ele tá fazendo esse jogo porque ele é um cara racional, né? Sim, é um matemático, né? Agora, o grande lance é o seguinte, Pedro, é a própria ideia de crer, porque crer é apostar, né? Crer é dar crédito. Então, eu acho que eu já lancei essa braba aqui, eu tenho que lançar de novo, né? Em algum programa lá atrás, eu já devo ter usado esse argumento, né? Crer é o ato, é o gesto de quando você tá comprando alguma coisa, Pedro. Assim, aquele momento em que o cara tá te dando o produto com uma mão e com a outra tá pegando seu dinheiro. Sim. Entendeu? Aquele momento que você, como vendedor, não sabe se o cara vai dar o dinheiro, vai sair correndo, ou você tá dando dinheiro e se o cara vai entregar, né? Então, comer num restaurante é um ato de crer, né? Ter um restaurante é um ato de crer. Que você você bota a boa fé que as pessoas vão entrar, vão pagar e vão comer e vão pagar, né? Vão comer e vão pagar. Você sabe que eu fico sempre em restaurante, eu falo assim, cara, eu não serviria pra ter um negócio, porque eu ficaria mega bolado. Mega bolado, né? Ou em tempos de internet, né, que você compra online, você vai lá, faz a transação e você fala, mano, será que vai chegar? Será que não vai chegar? Mercado Livre. O crer tem outras definições e outros desdobramentos. Mas uma definição de crer é essa. É do dar crédito. Do achar que o outro vai honrar com a sua parte, né? No caso aqui, a ideia de aposta e o de dar crédito a Deus parte desse princípio, né? De que a sua fé é um dar crédito de que não só aquela entidade cósmica que pode ter dado pé inicial no jogo do universo, né? Pra quem acredita na ciência, pra quem acredita na ciência, é o Big Bang, né? Sim. Então, você acredita que essa entidade, ela não simplesmente deu um pontapé inicial, mas ela tem um propósito pra tudo isso, né? Então, a proposta, ou melhor, a aposta de Pascal, ela está delimitada numa concepção cristã, né? Então, se a gente poderia formular assim: se eu acredito no Deus cristão e estou certo, ganhei a vida eterna, né? Exatamente. E fora dessa proposição, se a gente deixa a coisa sem esses pressupostos cristãos, a gente ficou com lacunas aí, porque eu poderia falar assim: se eu acredito no Deus da ilha de Java, dos habitantes da ilha de Java, né? Os polinésios. Dos polinésios, e esse Deus existe, só que eu desconheço que esse Deus existe. Que ganho infinito que é esse que eu vou ter, né? Sim, sem dúvida, se eu não o conheço, então eu nem joguei na aposta, né? Então, é que nem aquele sketch lá do Porta dos Fundos, né? Exatamente, né? Então, quer dizer, de repente chega uma coisa na minha porta, a empresa lá com o nome de Estado brasileiro em inglês. Chegou aqui um pacote, mas eu não pedi nada. Então, se você não apostou, se você não deu crédito, que jogo que é esse, né? O jogo, a aposta pressupõe que você foi pra roda, né? Você foi pra banca, você casou cincão lá, ou casou vintão. Boa, real. Alexandre, vamos perder dinheiro e a gente já volta com as outras 3 e aí a porca vai torcer o rabo. Vamos lá. Anahasır koşulaydak adini hayare.
coisas, nome se dão. Nome se dão as pessoas, nome se dão. Nome se dão as coisas, nome se dão. Nome se dão as pessoas, nome se dão. Nome se dão aos deuses, nem imensidão do céu. Nome se dão aos barquinhos, nem imensidão do mar. Nome se dão às doenças, nem imensidão da dor. Nome se dão às crianças, nem imensidão do amor. As coisas, nome se dão. Nome se dão as pessoas, nome se dão. Nome se dão as coisas, nome se dão. Nome se dão as pessoas, nome se dão. Nome se dão aos deuses, na imensidão do céu. Nome se dão aos barquinhos, nem imensidão do mar. Nome se dão às doenças, nem imensidão da dor. Nome se dão às crianças, nem imensidão do amor. Armário, geladeira, furadeira, cobertor, ladeira, bebeira, fogueira, instrutora, jeton, bazuca, suporte, argamassa, figueira, lamparina, chocolate, beira de luna, cada sopa e 40 beija-flor, convidados e serra, chupeta, fruta, cor, turbante, areia, hepatite, facção, chocalho, geleia, briga, bobeia, abono, não sabemos, juramento, memória, língua, pelé, Afrodite, José, filho, veneno, Alá, Deus, Salomão, Mexicano. E no episódio de hoje, nós estamos falando sobre crer ou não crer. Eis a questão, quais as implicações, o que você ganha e o que você perde com essa parada toda, né? E aí, né, se numa das questões, tá, se acreditar em Deus e estiver errado, terei um ganho infinito, a contraparte é, se eu não acreditar em Deus e estiver errado, terem uma perda infinita, né? Então, se eu tô te falando aqui que existe um Deus, se você acreditar nesse Deus, e eu estiver certo, você vai pro céu. Se eu falo pra você de Deus e você falar, bobagem esse negócio de Deus, e você estiver errado, você tá danado eternamente, né? Vai conhecer a segunda morte, né? Que é o inferno. Exato. Alexandre, mas eu acho que essa é uma conclusão daquilo que são as antíteses, não é? Da primeira formulação e a última. Mas a gente podia ir no recheio aqui, que é a segunda, né? Se acreditar em Deus e estiver errado, eu vou ter uma perda finita. Ou seja, Pascal leva em conta, e aí a gente ouviu até nas frases dele lá no jogo, Pascal chega a levar em conta o fato da inexistência de Deus, embora ele não afirme isso como um cientista, como um matemático, e um bom cientista nunca tem 100% de certeza.
certeza, ele aventa, ao menos no pensamento. Não estou dizendo que ele tinha 1% de dúvida, né? Não é isso. Mas ele coloca, e ele deve colocar como um cientista, a possibilidade de que sim, Deus não exista, não é? E aí existe a segunda formulação, que se eu acreditar em Deus e estiver errado, eu vou ter uma perda finita. Bom, do ponto de vista de jogo eu acredito em Deus, espero a eternidade chegar, morro, e quando eu chegar lá é caixão, tela preta, já era, não tem mais nada, perdi no fim da minha vida. Só que não. Sim. Aqui, nessas duas do meio, entra a questão moral, não é, Alexandre? Exato. Porque o crente em Deus, aquele que acredita em Deus, vai automaticamente, ou deveria, né? Porque o presidente do Brasil, por exemplo, disse que acredita em Deus, né? Eu não sei como é que é essa história, não é? O Orvalho de Baralho disse que acreditava em Deus também, no Deus cristão, e era católico. Não sei como é que funcionava, né? Mas se você acreditar em Deus e estiver errado, você vai ter uma perda finita, no sentido de que você não vai ter a eternidade. Mas você vai ter ganhos, vamos assim dizer, nesse tempo aqui, porque são virtudes que você vai viver que só aqueles que têm fé, ou só aqueles que têm fé é errado, isso é errado dizer, mas que deveria ser virtudes básicas daquele que tem fé, por exemplo, a caridade, o amor, caridade, a virtude da paciência, a virtude da coragem de enfrentar as dificuldades e tudo mais. Ou seja, a gente percebe aí que essa perda finita, na verdade, não é tanto uma perda se a gente levar em conta todo o conjunto de coisas que vem no ato de crer, né? Sim. Eu vou te corrigir, Pedro, porque você falou assim, só aquele que tem fé é errado. Tá certo. Porque eu conheço gente que não crê e tem atitudes muito cristãs. A questão é o que a gente entende por fé, né? Então, porque se você pensa, né, em termos do grande conjunto de religiões do mundo, não existe nenhuma religião, pelo menos eu desconheço, religião verdadeira, né? Religião com base na crença de um ser transcendente. Não existe nenhuma religião, Pedro, que não pregue e não tente levar um homem para uma condição de superioridade, de bondade, né? Não existe nenhuma religião que não esteja ali presente o princípio da lei áurea, né? Sim. Do mandamento áureo do amor ao outro, né? E do cuidado com o outro, né? E quando você vê um ateu convicto, né, que parou para pensar na vida mesmo, né, no que essa vida vale, geralmente esse ateu, ele no mínimo, ele vai ser um crente na humanidade, né? Sim. Quando você pega a formulação dos grandes ateus, que tem uma proposta, não quer só refutar, Deus não existe, né? Geralmente o cara... O ateísmo dawkiniano, né, que é só de refutação, né? Que é mais uma irreverência, né? Mais uma brincadeira do que uma proposta positiva de ateísmo, né? Mas o ateu, que ele é ateu mesmo, convicto e quer partir da sua não crença em Deus para um agir correto nesse mundo, você vai ver que ele também vai falar assim, olha, deixa essa ideia de Deus de lado, porque esses que creem são incoerentes e vamos tentar crer em alguma coisa mais palpável. O que a gente tem de palpável? O humano, né? Ou o cuidado com o planeta. E aí você vai ver que essa crença, ela é positiva no sentido de te elevar, né? Então, você precisa dar esse passo de fé no eu tenho que acreditar nisso, né? Tenho que dar crédito nisso. A humanidade vale a pena, né? Viver essa vida aqui vale a pena. Veja que é um ato de fé. Sim, né? Sim, sem dúvidas, sem dúvidas. Aí, Alexandre, eu acho que entra também um problema, tanto naquilo que é a perda finita, quanto naquilo que é se eu não acreditar em Deus e estiver certo, terei um ganho finito. Né? Eu acho que essas duas do meio, elas também envolvem um problema que a filosofia contemporânea tem, que é a crítica à ontologia. Aí você, de novo, pode falar com muito mais propriedade do que eu, mas eu percebo aí nos meios filosóficos
mais contemporâneos, de que ontologia não deveria nem se estudar mais, de que metafísica já não poderia mais se estudar, e uma crítica a qualquer tipo de pensamento que sugira alguma coisa de fé ou alguma coisa que relembre um ser superior. Existe mesmo hoje em dia esse movimento contra o pensamento metafísico, ontológico, ou seja, aquilo que vai além da física? Existe essa crítica forte ou é uma percepção minha? Não, existe essa crítica. Geralmente é uma crítica porque não se leva... É aquela coisa, é você jogar no campo, jogar em casa, né? Então você não adentra na lógica da metafísica para discutir a metafísica. Você discute de fora, né? Então, a metafísica, ela tem a ver com o estudo da realidade, a ontologia, né? Mas também tem a ver com epistemologia, né? E a metafísica seria algo entre uma coisa e outra, né? Entre o que há entre a realidade e a minha percepção de realidade. E aí, o ponto é que quando você olha para a realidade e aí você pode ir para o lado científico da coisa, é muito difícil você dizer que não exista um elan, que um fio da meada, uma pressuposição, né, uma intuição de que, peraí, essas coisas não podem ser do jeito que é sem uma mente por trás, né? Tem alguém querendo se comunicar aqui com a gente através da forma como as moléculas se organizam, né? Hoje em dia, quem leva a metafísica a sério vai por esse campo e vai fazer essa defesa aí, né? De que a metafísica, ela ainda é pertinente porque existe aí um rastro de entendimento da matéria, da coisa que existe nesse mundo, né? Como uma inteligência por trás, né? Então, quando você pega aqui a proposição, se eu não acreditar em Deus e eu estiver certo, tenho um ganho finito, né? E desse modo, eu posso ignorar as questões metafísicas, mas posso ignorar também as questões científicas, né? E isso é muito fácil pra gente nos dias de hoje, Pedro. Por quê? É fácil você usar um iPhone ou o seu smartphone, seja ele qual for, e ignorar o que está acontecendo dentro dele, né? Sim. Então, essa ideia de que a vida ela é finita, né? E você pode gozar essa vida sem levar em considerações o que está acontecendo ao redor, é exatamente tá por trás essa ideia de que eu não preciso ser consequente com essa vida, né? Então eu não acredito em Deus, eu não acredito que existe consequência das leis de Deus, eu não acredito que existe consequência também das leis dos homens, né? Então o que me resta? Fruir ao máximo cada segundo, né? Agora, esse ganho é finito porque assim que acaba o gozo, vem o tédio, né? E nada do que você faz, ele é colaborativo e construtivo, né? Então, quando você não conseguir mais gozar, ou seja, quando você morrer, tudo aquilo que você fez na sua vida não valeu de nada. Ou quando você não conseguir mais o prazer do gozo, você vai atrás de outras coisas, até é duro dizer, não é? Mas não ver mais sentido na vida também. É o perigo de uma vida tão à flor da pele, vamos assim dizer, não é? Tão pautada na finitude. Exato, porque aquilo, né? É difícil dizer, porque eu convivo e conheço bastante gente que não acredita em Deus, mas que tem um código moral, tem um código de ética, quer viver uma vida e vive uma vida correta, vive uma vida justa, não é? Não prejudica ninguém, muito pelo contrário, compreende a vida em sociedade. E não é que eu me pergunte, eu falo, bom, esse é um cristão muito bom que não crê em Cristo, não é? E se a gente pensa em finitude, a gente falou de corpo há uns programas atrás, não é? Se a gente pensa em finitude, se a gente só tem um corpo, se a gente só tem uma vida, eu vou aproveitar do jeito que favorece esse tipo de discurso, né? Me espanta, por exemplo,
o não crente viver códigos de ética, códigos morais, né? Pode ser que pareça aí um cachorro correndo atrás do rabo, mas se pensa na finitude, você pensa naquilo que você pode fazer até a finitude chegar. Sim. E aí você tem que aproveitar, né? Não tem isso, né? Eu vejo muitas vezes, tal pessoa tá enferma, olha, a vida é curta, vamos aproveitar. Então, isso é algo que me encafifa. Lógico, eu não tô dentro da mente. A gente deveria, uma hora, chamar um ateísta sério, né? Que queira discutir e falar um pouco aí sobre princípios, sobre moral e tudo mais. Vale muito a pena. A gente só não achou essa pessoa ainda, não é? Não que elas não existam, é que a gente ainda não foi muito atrás. Mas a gente conseguiria entender até essas afirmações de Pascal e talvez, não é? Com filosofia, algo bem embasado, alguém pudesse verdadeiramente refutar. Porque a gente procura também aí na internet, não é, Alexandre? Vê muita gente, refutei as apostas de Pascal. E aí quando você vai ver, você ataca Pascal, você ataca e você não contra-argumenta aquilo que foi enunciado. Já filósofos sérios, né? Eu vi um texto aqui, vou até procurar aqui, não que a gente vá publicar, mas só para eu dizer aí a coisa, dizer o nome, não é? De quem escreveu. Quem escreveu foi o Gustavo Bernardo, na revista da UERJ. E ele termina dizendo, de todo modo, não é? Crendo ou não, considero que a aposta de Pascal é sim um argumento forte, porque ela suscita contestações igualmente fortes. Olha só uma visão diferente da coisa, né? Ou seja, ela é forte porque ela gera, por exemplo, nós estamos aí já há mais de 40 minutos, mesmo acreditando e concordando com boa parte do que Pascal fala, esgotando o assunto justamente não na tentativa de refutar, mas de encontrar os problemas, não é? Sim. Então tem força. Então quem refuta, refuta também é refutagem moleque, né? Tem muito isso hoje em dia, né? Sei lá. Então, eu vejo assim, Pedro, quando a gente pega essas formulações, sem lembrar de que Pascal tá falando do Deus cristão, né? Sim. E sem você pensar que existe aí nisso de afirmar, estou falando do Deus cristão, que tem pelo menos aí 16 séculos de argumentação sobre a existência, sobre a necessidade de crer em Deus. Pascal tinha isso em vista, né? A gente tem um pouquinho mais de tempo, mas Pascal não é ingênuo nesse sentido. Pode até, né, ter lá os seus arrobos de pietismo e tal, que o atrapalhou, né? Mas Pascal está dialogando diretamente com Santo Anselmo, que propõe um argumento para a existência de Deus. Também Proslogion. No Proslogion, do levar aí esse argumento da existência de uma entidade infinita, né? Também trabalhando com esse senso de abstração, né? De infinitude. Isso está pressuposto aqui nas formulações de Pascal, né? E Pascal também, e isso é muito interessante, Pedro, porque quando você vai ver os caras da filosofia falando de Pascal, os caras já se pedem escusas, falam assim, eu não conheço muito o Pascal da matemática, né? Vamos deixar a matemática de lado aqui. E aí, mas a matemática é constitutiva do pensamento do Pascal, né? Exato. É fogo, né, bicho? E aí, quando você pega um matemático que vai falar de Pascal, ele fala assim, Pascal poderia ter ido muito mais longe se não tivesse perdido tempo com religião. Então, veja. Sommelier de Pascal, né, Alexandre? Sommelier de pensamento alheio, né, bicho? Aí, Pedro Pascal. Olha aí, não, Mandalorian. Tem uma vírgula aí no meio. Sim. Foi o cara que trouxe de volta, com consistência científica, a existência do vácuo, né? Que o Aristóteles falou que, olha, vácuo não existe, a natureza não suporta o vácuo. O Pascal, com as ideias dele lá da pressão e as mecânicas do fluido, ele prova assim, não, o vácuo existe. É esse cara que mostra que o nada existe no universo que tá falando que Deus existe e vale a pena apostar nele. Né? Então, o ponto é esse. Pra mim, o ponto é esse, né? E aí eu tenho que falar do cara que estudou nada, que flerta lá com o pensamento de Mestre Eckhart, que diz assim, Deus
é nada. Ou seja, Deus não é nada que caiba na sua cabeça, né? É isso, né? Por que que as refutações de Pascal só funcionam para quem acredita que Deus não existe? Porque a pessoa está falando que eu não acredito que esse Deus aqui, que eu conheço, existe, né? Sim. Da mesma forma, a pessoa que abraça totalmente os argumentos de Pascal, fala, é isso mesmo. O que tá na cabeça dessa pessoa? O Deus que eu acredito existe, né? Sim. O ponto é, se você é cristão e você acredita no argumento de Pascal e tá fazendo a aposta de que Deus existe, o Deus que tá na sua cabeça é um Deus que te pede para ser consequente com os seus atos, né? Sim. Que você seja extremamente bom, que não passe nenhum dia nessa sua vida sem fazer o bem, que você seja a melhor pessoa possível para quem cruzar no seu caminho. E, mano, e mina, se você estiver errado, não tenha dúvida de que, no final, você viveu a melhor vida que você poderia ter vivido. E sem dúvida. Esse é o grande argumento de Pascal, né? Porque para nós que cremos, se nós honramos, né, essa fé positiva no Deus bíblico, não tenha dúvida que se você fizer o que está escrito lá na Bíblia, o que Jesus manda, você vai ter vivido a melhor vida, porque Jesus queria que você fosse feliz, né? Que o que tá na Bíblia é só coisa boa pra você viver bem essa vida. Pra não se perder. Pra não se perder. E quem olha pro cristão que não vive bem, que é contraditório na sua fé, e fala, eu não vou crer porque você tá dando mau testemunho desse Deus que você crê, também tá certo. Né? Por isso que o Papa falou, né? Esse Papa que quer canonizar, ou beatificar pelo menos Pascal, falou, é melhor um ateu bom do que um cristão incoerente. E aí a gente tem que lidar com as nossas incoerências também, né? Mas buscando ser coerente. Sem dúvidas. E Alexandre, nisso que você fala, né, da vantagem de ao menos viver a melhor vida de todas, eu coloco uma questão a mais aí, que, assim, agora voltando mesmo para o discurso teológico, cristão, pastoral, de que Deus vem para que a gente tenha vida boa e vida em abundância. A partir desse pressuposto. E se aquele que não acredita em Deus, na hora que se deparar com Deus estiver errado, eu ouso dizer que ele não vai ter uma perda infinita. Ele vai lhe ser oferecido a chance de um ganho infinito. Eu acho, se é um ateísmo na honestidade, né, se é um ateísmo causado também pelas más ações dos cristãos, porque eu já vi isso, eu já testemunhei isso. Gente que não crê em Deus por causa de maus padres, por causa de maus pastores, por causa de maus pregadores, por causa de maus catequistas, não é? Há ainda a chance dessa perda infinita tornar-se um ganho infinito. Eu não estou fazendo essa afirmação, eu só quero deixar esse questionamento. É muito dado doido, né, o Pedro? tamanho da bondade de Deus e a infinitude do amor de Deus que é capaz de dar o próprio Filho para nos resgatar da perdição. Então, não é um jogo com regras dadas. E se Pascal fala de possibilidades, eu deixo mais essa aqui também. É isso, muito, viu, Alexandre? É muito doido, porque aí a gente pode imaginar que os nossos pecados, eles, de alguma forma, redimem o pecador que escolheu não crer porque não viu em nós o testemunho necessário, né? Então, a ação redentora de Deus e que redime os nossos pecados, necessariamente também tem que redimir o pecado do outro que não creu por causa do meu pecado, né? Exato. E aí a coisa se desdobra de uma maneira magnífica, né? Do ponto de vista do plano da salvação de Deus, né? Porque aí se a gente que crê em Deus aposta e não perde, Deus também não vai entrar nessa pra perder, né? Pois é aí que tá, né? Sim. É aí que tá, né? Alexandre, eu acho que a gente já gastou bastante. Chegou aí a dona do podcast, eu ouvi aí ao fundo. Foi. Não é? Indicando que já deu a hora de acabar, porque a filha exige do pai, e é mais do que justo. É isso, Alexandre? É isso. Eu só queria, do ponto de vista metafísica e ontológica aí, Pedro, lembrar que Deus não se confunde com nada e Deus também não se confunde com tudo. Deus é o totalmente outro. E a gente, nesse exercício da conversa aqui,
tentamos conversar também com esse totalmente outro, né? Porque no fim uma conversa é isso, e a fé também é isso. É esse exercício do diálogo de dois logos que se encontram, né? E que quer chamar sempre você para participar, né? Então, obrigado por estar conosco até aqui, por chegar conosco até esse ponto. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais, é sempre o número 1 e conversa, e lá se quiser chamar na humildade, na disciplina, colocar aí as suas refutações e as suas apostas, a gente tá com os ouvidos e os olhos abertos. Olha, se você é ouvinte e tá no Facebook, a gente deixou meio largada a coisa lá, viu? Entra a postagem, mas eu confesso que se você tá deixando mensagem lá, a gente não tá ouvindo, então preferencialmente mande mensagem. Lógico, continua partilhando e tudo, mas preferencialmente procura a gente no conversaconosco@gmail.com. Bom, eu fico por aqui, Alexandre. Vai cuidar da dona do podcast, Alexandre. Um beijo. Um abraço. E um aperto de mão. Até mais. Ao infinito e além. É boa!